Olá pessoal, hoje foi em São Paulo, comprei um tripé e estou testando o tripé. Muito bom, estou no meu jardim do inverno da clínica aqui, muito bom. E não consegui não gravar o vídeo. E eu vou falar hoje sobre humildade. É que a gente foi ensinado pelo confucionismo, dizem que Confúcio era muito sábio, um homem que viajava pelo mundo. A China antigamente era sete países, né? Sete países, como fosse o mundo inteiro está na China, né? E aí ele sempre viajava e dava aulas, né? Ele tem um discípulos, então onde ele ia, ele dava palestras, né? Ensinava as pessoas. E tem sempre alguns que viram estudante dele, né? Discípulo dele, e seguia ele, andava junto com ele, né? Ele chegava a algum lugar que quem tem uma casa grande cedia para ele, ficava uma semana e dava aulas, né? Curso. Mas aquela principalmente é mais de filosofia e chinês, né? E um dia ele estava andando na rua, tem uma criança de 6 anos, e ele parou o cavalo do Confúcio, né? A maioria das pessoas acha que ele sabe de tudo, né? E a criança, 6 anos, desafio. Falou assim: Oi, você é Confúcio? Ele falou: Sou eu. Ele desceu o cavalo dele, né? E cumprimentou o menino. Ele falou: Desafio você. Ele pegou um calo de árvore, escreveu uma palavra no chão. O senhor conhece essa palavra? Confúcio olhei, falou: Não conheço. É uma escrita composta de significado original, né? Como China era sete países separados, então sempre tem algumas diferenças entre desde aquela época a China tem mais de 50 etnias, então tem mais de 50 línguas diferentes. Mandarim ou chinês, né? É mais comum. Só que a escrita é muito original. Então, a criança de 6 anos escreveu uma palavra que Confúcio não conhecia. Aí Confúcio se joelhou com a criança de 6 anos e falou: Olha, você é meu mestre, me ensina o que significa disso, né? Aí a criança ficou tudo, né, assustada, falou: Não, como assim? Ele falou: Você é um meu mestre de uma palavra. E aí todo mundo ficou sabendo que virou uma história, né? Confúcio é tão humilde, né? Tão humilde. E ele, aquela época, que quando ele viajava pelo mundo, já quase 60 anos, era o mais... o Lao Tzu já tinha falecido, né? O Lao Tzu, quando Confúcio tinha 30 anos, Lao Tzu tinha uns 50, 60 anos já. E quando ele ficou 60 anos, Lao Tzu já tinha falecido. Então ele era mais famoso naquela época da China, né? E ele simplesmente quando você quer ser discípulo de alguém, ou que você quer respeitar alguém como seu mestre, a gente se joelha, né? Então, o Confúcio se joelhou. Imagina que uma pessoa como fosse hoje da Academia de Letras da, do Federal, será ou ministro de Educação, tipo assim, né? Depois de Confúcio virou, posteriormente, virou o primeiro-ministro da China durante um tempo, que ensinava todo mundo, né? Então, imagina o primeiro-ministro, né? Se joelhou-se na rua com uma criança de 6 anos e fala que você é um mestre de uma palavra, né? De uma escrita, idioma, né? E isso ficou como a Confúcio. Ele é tão humilde e tão sábio ao mesmo tempo, né? A pessoa ficou tantas virtudes, não tem problema, não tem nada a perder. A gente percebe quando a pessoa mais orgulhosa é que aí que tem mais, né, não tem humildade de se joelhar, de se pedir ou desculpa, né? Tem muita gente simplesmente e a China tem uma velho ditado falava quando a garrafa está cheia, então ele não tem barulho, né? A garrafa está cheia, cheia de vinhos. Quando a garrafa fica meia idade, aí que faz muito barulho, quer dizer, quando a pessoa sabe pouco, se acha muito. E quando sabe muito,
e acaba ficando silêncio, né? Fica com dica. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com seus amigos. Eu vou gravar mais vídeos, bons vídeos possíveis para a gente dominar o mundo por bem. Obrigado.